Olá, está começando mais um de Farma para Farma, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Aqui neste canal exploramos histórias inspiradoras e temas relevantes para a comunidade farmacêutica. Seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Valério, farmacêutico, diretor-tesoureiro do Conselho de Farmácia do Paraná, empresário e especialista em gestão de farmácias e consultor. Em um país com mais de 90 mil farmácias em funcionamento e 400 mil farmacêuticos, ainda existe um silêncio desconfortável sobre temas que são rotina e também fonte constante de insegurança. Quem pode prescrever? Como dispensar adequadamente um medicamento controlado? O que fazer diante de uma receita irregular ou ilegível? Como se posicionar sem ultrapassar a ética profissional? Enquanto muitos evitam esses assuntos por medo ou falta de preparo, a farmacêutica Tatiane Mota decidiu falar. E falar com base na ciência, com responsabilidade, com coragem. Ela não atua mais atrás do balcão, mas está envolvida em algo ainda mais decisivo: a formação de um novo perfil farmacêutico, que domina a técnica, mas também sabe se comunicar, se posicionar e gerar valor no atendimento. Mestre e doutora em farmacologia, professora, mentora, influenciadora, criadora de conteúdo na área de atendimento, comunicação e posicionamento farmacêutico. Empresária à frente do Mundo Farma com mais de 1.000 alunos. Membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácia Comunitária e membro da Comissão Pedagógica do curso Dispensar do Conselho Federal de Farmácia. Ela é ouvida por milhares de farmacêuticos no Brasil e no exterior. Não por suavizar os debates, mas por trazer o que realmente importa de forma direta, acessível e responsável. Tati transformou conhecimento técnico em ferramenta de autonomia profissional. E hoje, neste episódio, a gente quer entender exatamente isso. O que está mudando na profissão e o que ainda pode mudar. E como o farmacêutico pode finalmente assumir o lugar de protagonista. Tati Mota, farmacêutica paraibana arretada. É um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vinda, né? Aqui em Curitiba. Hoje está um diazinho frio, já um pouquinho diferente do que se vive lá no interior da Paraíba. Tati, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? Muito obrigado por dedicar seu tempo para ajudar aqui nossos colegas farmacêuticos. E seja bem-vinda. Diz um oi aí pro pessoal e fala um pouquinho mais sobre essa sua trajetória, né? Como é que a Tati chegou onde a Tati está hoje? Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, sair do meu calorzão de 40 graus para chegar aqui no frio de vocês de 8 graus. E muito feliz para falar para milhares de farmacêuticos. É sempre um prazer poder contribuir. E Tati Mota veio lá de Monteiro, lá do interior da Paraíba. Eu me formei em 2012.2, que aí, com as greves tudo, aí entra 2013. E eu entrei na farmácia meio que, eu vou entrar na farmácia. Não era, essa é a minha escolha. E eu digo que com o tempo a farmácia que me escolheu lá dentro. E fiz mestrado, doutorado, também na UFPB, na área de farmacologia. E quando foi em 2016, surgiu uma oportunidade. E essa oportunidade foi para ir para a farmácia, para o balcão. E naquela época, eu confesso para vocês, o que me chamou mais a atenção foi a questão financeira. Porque eu precisava. E era um salário que os olhos brilhavam. Porque a gente ganhava por hora. Por hora era plantonista. O nosso contrato era diferenciado. E eu disse, rapaz, eu vou pro balcão. E Eduardo, eu sofri preconceito. Eu escutava, como é que Tati, fazendo um doutorado, vai para um balcão da farmácia? E aquilo ali eu disse, por que não? Se a farmácia é a primeira porta de entrada para o farmacêutico. Eu sou professora, eu já era professora de farmacologia. Eu queria estar ali dentro. Eu disse, eu quero entender para onde a gente vai. E eu fui, em 2016, para a farmácia e fiquei até 31 de dezembro de 2019 no balcão e aplicando o que eu já sabia de farmacologia e aprendendo muito mais. Porque o balcão, ele foi a minha escola. Vocês estão vendo hoje, Tati Mota aqui, falando nas redes sociais de indicações, de posicionamento e de comunicação, ela teve a base no balcão. Porque foi trabalhando com pessoas, foi entendendo o dia a dia, foi olhando para o meu paciente e vendo, rapaz, isso aqui precisa, não é só o que eu estou lá na faculdade, não. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa para exercer a nossa profissão com excelência. E nesse meio tempo eu já estava dando aula, eu comecei a dar aula em graduação em 2014. Então aí já tem alguns anos. E era de farmacologia e depois veio a parte clínica
E agora tem 1 ano que eu estou também na residência multiprofissional de atenção primária à saúde e também de saúde mental. Eu sou tutora dos farmacêuticos lá no Sertão Paraibano, pela Unifip, em Patos. Que legal, que legal. Ô, Tati, e assim, quando você, né, se forma, tem toda essa questão de mestrado, doutorado, quando você entrou para a farmácia em si, no balcão, você sentiu muita diferença entre aquilo que você estava vivendo lá na faculdade, a teoria, vamos dizer assim, e a prática, lá no balcão mesmo, no dia a dia? Como é que foi esse choque de realidade, vamos dizer assim? Foi um choque e, assim, no primeiro dia da farmácia eu falo que foi tipo aquele meme, e agora, o que é que eu faço? Eu olhei para um lado, para o outro e disse, ninguém me disse isso aqui. Ninguém, pelo menos na minha época, me ensinou o que era ser farmacêutico para a minha primeira porta de entrada de mercado de trabalho. E a faculdade, pelo menos eu falo agora, tem uma diferença da minha época para o que nós temos agora. E na minha época a gente não viu nada de clínica. Sim. Primeiro, quando eu saí da faculdade não tinha nem as resoluções, nem a 585 tinha ainda. Era mais recente, estava chegando a questão de atenção farmacêutica, mas na faculdade eu também não vi nada de análise de receitas, de prática de evidências, de que farmacologia técnica, a parte inicial é uma coisa, mas a clínica é outra coisa. Eu não vi isso e foi um choque mesmo, eu me senti mal. E naquele dia eu lembro que eu disse, caramba, eu tô com medo. Mas não era um medo, não era pouco não, porque eu vejo a farmácia como uma responsabilidade muito grande. Sim. Uma dose errada, um comprimido a mais, pode ter danos muito sérios. E aquele choque foi quando também veio para a Tati professora. Eu já dava aula. Eu disse, eu tenho que mudar minhas aulas. Eu vou mudar minhas aulas. E eu comecei a trazer a vivência da farmácia para o que a gente aplicava dentro das minhas disciplinas. Que legal. Porque eu vi que eu tenho uma missão aqui. Eu vou tentar mudar, pelo menos os meus, para que eles não enxerguem a farmácia assim. Porque eu estava no mestrado e doutorado na área de farmacologia, mas totalmente diferente do que é uma farmácia. Não era para o mercado de trabalho. Meu mestrado e doutorado não era para isso. A minha formação não foi para o balcão, não foi clínica. A nossa formação era mais voltada para a questão da pesquisa, lá onde eu estudei também para a área de análises. Eu sou a primeira turma generalistas. Mas eu ainda vi muito a parte de análises, meu estágio foi em análises clínicas. Então, é uma realidade diferente e que eu acredito que, se isso não for inserido nas faculdades hoje, cada vez mais o farmacêutico vai chegar com medo, vai sentir dificuldade e muitas vezes vai se sentir frustrado quando chega na farmácia e diz, eu estudei isso, mas não é isso. Não, porque você não teve direcionamento, mas muita coisa a gente aplica aqui. Não vai aplicar tudo, até porque nós temos inúmeras áreas. Mas eu acredito que esse choque, ele hoje está sendo minimizado em algumas faculdades. Pelo menos as que eu trabalhei depois, a gente conseguiu implantar. Eu consegui levar também. Já tive oportunidades tanto na capital como hoje tenho no interior, de levar isso para os meus alunos, para que eles saiam com essa visão. A gente pode ir para o balcão. Não quer dizer que só vai para lá, mas a gente tem que prepará-los para lá também. Sim, sim. E tem mudado um pouco, né? Eu vejo que as faculdades têm trazido mais a clínica também pro dia a dia das faculdades, né? Mas, como você mesmo disse, né? A questão da prática é um pouco diferente da teoria, né? E não que a teoria não seja importante. Extremamente importante, inclusive só estamos aqui hoje por conta dela, né? Mas, como que a Tati, nesse mundo, caiu lá na farmácia, né? Entendeu, ficou com medo e tudo mais. Teve algum momento que você falou assim, cara, não vou desistir, não quero, não é isso. Chegou algum dia duvidar de que essa era a profissão ou de que aquilo ali era pra você? Teve algum momento desse ou não? Eu tive momentos, na verdade não foi assim, eu vou desistir. Eu quero desistir, mas assim, será que é isso mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Porque a questão da aula, da sala de aula, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu dou aula desde 15 anos. Então eu comecei dando aula para crianças, eu dei aula em escola pública. Era uma maneira que eu via de ganhar dinheiro. Mais novinha, eu queria meu dinheiro. E aí eu dizia, caramba, onde eu estiver, eu acho que eu vou dar aula. E em alguns momentos eu quis desistir, mas não foi lá na farmácia. Foi antes. Não desistir, mas mudar a rota. Porque eu olhava assim, eu dizia, eu não vejo mais sentido nisso aqui. Será que eu tô ficando doida? Porque eu estava ali há 12 anos. 12 anos na pesquisa, assim, somando tudo. E eu olhava e eu não via mais um sentido em estar ali.
Claro, não estou dizendo que você não vai para uma pesquisa. Não, você pode se identificar. Mas eu, depois de tanto tempo, eu tive coragem de mudar. De olhar assim e dizer, dá mais não. Eu não quero isso aqui. Eu não quero ser professora de uma universidade pública. E foi muito difícil falar isso que eu falo hoje tranquilamente. Mas foi difícil. Porque eu fui moldada. Eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado dentro de uma instituição. O conceito da pós que eu fazia, o mais alto. Então, eu fui moldada para aquilo. E eu estava naquele meio e eu tinha medo. Era um medo de mudar a rota. E eu, caramba, eu não me identifico não. E agora? Era aquela questão existencial. Mas eu já tô aqui, né? Mas me incomodava. E eu dizia, não, eu tô aqui, mas eu não preciso ficar aqui. E foi aí que eu comecei a acordar. E eu disse, não, mas eu já tô aqui, eu vou terminar. Lógico, eu não iria parar no meio, porque eu queria também ter esse título, tudo, mas eu não queria seguir aquela área. Então, foi aquele momento de, será que eu estou no lugar certo? E aí, isso também surgiu quando eu comecei a trabalhar com gente. Foi quando eu já estava dando aula também, mas eu comecei na farmácia ver, rapaz, eu gosto disso aqui. Eu gosto de atender, eu gosto de vender. Eu já vendia coisas desde de novinha, já fui vendedora, como a gente fala, de sacoleira, de vender coisas. Eu gostava daquele contato. Porque na farmácia a gente vende. Não adianta vir com aquela hipocrisia que eu fui doutrinada na faculdade que vender era ruim. A farmácia era vista como, ai meu Deus do céu. Sim, o empresário paga como? O salário da gente. Então aquilo ali foi um despertar. E aí eu vi, caramba, eu posso mudar a rota. Se eu tiver de novo, e se eu tiver isso de novo, hoje eu tenho essa coragem de dizer, não, eu quero mudar. Eu quero sair dessa zona aqui, porque é aquela história, né? Incomoda. Então, se estava me incomodando, eu vi que não era ali o meu lugar. E hoje as pessoas ainda perguntam, nossa, Tato, você fez isso tudo e não vai para uma federal, não vai querer prestar um concurso? Eu disse, não, gente, eu já fiz, mas hoje eu não quero. Não é para mim. Hoje, não. E se um dia mudar de ideia, tudo bem. Mas até agora, eu continuo com o mesmo pensamento que eu tenho outras missões. E não é essa. Que legal, legal. E é importante falar disso, né, Tati? Porque muitas vezes eu tive isso na infância, né? Meus pais sempre falavam assim, vai fazer concurso, vai fazer concurso, vai fazer concurso. Concurso vai te dar estabilidade, vai te dar segurança, vai te dar... Mas não é isso, né? Não é isso que brilha os olhos, não é isso que... E legal você falar isso, porque às vezes as pessoas elas se prendem, né? Eu ouvi que era isso e eu tenho que fazer isso. Então, é legal e importante ouvir isso, né? De uma pessoa com tantos seguidores, vamos dizer assim, uma influencer, né? Igual a Tati Mota, porque a gente vê que não é só esse caminho, né? A gente pode se dedicar a várias coisas, a gente pode se dar bem em várias coisas e não necessariamente, única e exclusivamente, o caminho do concurso, faculdade, federal, e isso e aquilo, né? Até porque na graduação nós temos várias coisas, né? Eu sempre converso com o Vitor Costa e a gente fala que uma farmácia, igual você falou, eu caí dentro de uma farmácia, né? Dentro de uma farmácia, como você falou, precisa vender, está inserida no varejo, né? Eu venho da área do empreendedorismo e eu falo muito disso. Ali a gente pode aprender de tudo. Ali a gente pode aprender de tudo. Na clínica, no atendimento, em lidar com as pessoas, em gestão, né? Então é uma ótima escola também, vamos dizer assim, para a pessoa poder, às vezes até mesmo se testar. Falar assim, puxa vida, o que eu vou fazer? A gente sempre fala, né, que a farmácia pode ser um ótimo lugar para você ter uma espera, vamos dizer assim, pô, o que eu vou fazer? Entra numa farmácia e faz de tudo um pouco que tem lá dentro, você vai ver o que você gosta. Exatamente. Eu não gosto de falar com pessoas. Vamos ver o que tem. Tá difícil. Que você não vai falar com pessoas, né? Eu não gosto de vender. Tá, vamos ver alguma outra coisa então que você... Mas você vai achar alguma coisa ali. Eu sempre costumo dizer pro pessoal que, entra dentro de uma farmácia e começa a trabalhar, que você vai ver. Eu sou apaixonado, gosto muito de estar na farmácia, né? Mas eu acho que pra gente entender o que a gente vai fazer de fato, logo depois de formado, porque a gente entra na faculdade, eu acredito que a gente entra novo demais, né? É uma decisão muito importante para a idade que a gente tem. Entra numa farmácia e trabalha. Mas trabalha mesmo, faz de tudo um pouco lá dentro. Aí eu acho que a gente consegue até dimensionar, né? Puxa vida, eu gosto mais disso. Eu vou fazer isso. E pelo que você tá me contando, foi mais ou menos isso, né? Entrou dentro de uma farmácia e mudou a rota. Foi. Legal, show de bola. E Tati, o que os farmacêuticos estão enfrentando de verdade? Você tem contato direto com centenas de profissionais por meio das suas mentorias. Quais são os principais dilemas e desafios que os farmacêuticos da linha de frente
especialmente na farmácia comunitária, estão vivendo hoje? E o que mais te surpreende, positiva ou negativamente, quando você mergulha nas realidades desses colegas? Um dos pontos, Eduardo, que eu vejo que é meio que um peso para o farmacêutico ainda, é a questão salarial. Só que eu sei que o salário importa, não estou dizendo que ele não importa, mas existe um piso. A gente não pode pensar, só vou ganhar um piso, mas quando você entra, você tem que pensar no piso, que é o mínimo, você entrou. Então, o que eu escuto mais hoje é a questão da valorização em relação ao salário. Só que, aí o meu outro ponto é, enquanto a gente não pode mudar isso, e você não consegue convencer, por que a gente não vai olhar para outros pontos? Por que eu não tento melhorar como farmacêutico? Porque se eu focar nisso, só nisso, eu sei que isso é importante. Porque quando fala, é muito fácil, você não está lá mais. Não, gente, eu entendo. Mas existem outros pontos que você pode trabalhar lá dentro e depois tomar outro rumo. Eu falo também que a farmácia pode ser seu trampolim. Para você vender serviços, como foi para mim. Então, assim, o que eu vejo é a questão salarial, que mais pesa hoje, e também a questão de funções. Muitas funções, isso aí também é algo que pesa hoje para os farmacêuticos. A gente tem muitas funções dentro da farmácia, algumas exigências, e às vezes você não consegue fazer tudo, e realmente você não vai conseguir fazer tudo, você não dá conta de tudo. E uma das coisas que eu fazia, e que eu indico para os meus alunos fazer, é dividir o tempo. Eu só dava baixa em receita em tal horário. Eu deixava aquele horário, que era o horário que tinha um pico menor de atendimento, porque eu gostava do atendimento. Então, eu queria estar com o povo. Queria estar lá no computador. Então, eu fazia essa divisão também para ter tempo para ir para o balcão, para ficar com o meu paciente, para interagir, para estar com minha equipe. Então, eu fazia essa questão assim mais de dividir a função. E um ponto que eu acho que... Eu acredito que é um ponto negativo e eu volto para a faculdade. Muitos farmacêuticos caem no curso e saem sem noção do mercado de trabalho. Ninguém lhe obrigou a estar na faculdade. Eu digo isso aos meus alunos, eles sabem. Eu disse, alguém colocou uma arma na cabeça de vocês? Se colocou, me avise, viu? Não. Então, você está ali porque você escolheu. Eu sei que às vezes é questão de oportunidade, mas você escolheu estar ali. Então, vamos exercer com excelência aqui? Então, falta isso na faculdade. Ó, o mercado de trabalho é assim, viu? Você pode ganhar X, pode aumentar, mas você vai chegar ganhando assim. A gente tem que falar de realidade. E tem que falar também que você pode gostar de uma área, mas você também tem que se perguntar, dá dinheiro? Eu não tive esse ensinamento, Eduardo. Ninguém chegou pra mim, eu digo, meu Deus do céu, por que ninguém me disse isso? Que eu tinha que olhar dessa forma. Porque hoje isso pra mim importa. E você vai ver que quando a idade vai passando, a gente chega depois dos 35, a gente fala, caramba, eu poderia ter feito assim. E é super normal. É uma fase, mas eu acredito que você também tem, quando você vai escolher a sua área, até os meus alunos, eu falo para eles, os que já são farmacêuticos, há tempo de mudança e há tempo de você, então vamos programar. Então, um ponto negativo, além da faculdade, também é a mentalidade. Vem muito engessada. Porque eu estou aqui, eu vou permanecer aqui, eu vou morrer aqui. Não, gente. Você pode mudar. Você pode sair da sua zona de conforto. Você pode mudar de cidade. Procurar uma melhoria, já que você quer ganhar mais. Porque eu entendo também que muitas vezes o nosso trabalho é pesado e a gente merecia ganhar mais. Só que não é só questão de merecimento. Eu posso chegar aqui e dizer, eu merecia ganhar 50 mil. Sim. Mas e aí? O que é que você faz? Então, acredito que isso é questão também muito da mentalidade e da coragem. Dizer, não estou gostando aqui, então vou para outro ponto. Vou virar uma empresária. Vou abrir minha farmácia. Eu quero mudar minha realidade. Vou abrir uma farmácia. É fácil. Ninguém falou que era fácil. Até porque você é farmacêutico e sabe que ser farmacêutico não é uma... Desde a graduação que não é fácil. Sim, sim. E você falou, né, essa questão de multifunção. E eu vou aproveitar que você fala de posicionamento e algumas coisas que a gente vê aqui na realidade, né, dos julgamentos de processos éticos muitas vezes. E aqui no Regional do Paraná a gente tem trabalhado muito essa questão de montar uma força-tarefa para trabalhar as prerrogativas farmacêuticas, porque a gente escuta muito a questão, e eu não sei se você passou por isso, aí compartilha com a gente, da ingerência. De ter um superior que não interessa se o farmacêutico está lá ou não está lá, ele vai abrir o armário, ele vai vender o controlado, ele vai fazer a farmácia funcionar com ou sem o farmacêutico. Né? E aí os farmacêuticos muitas vezes falam assim, poxa vida, mas
Não sou eu que mando na farmácia, né? A chave fica lá, enfim. Você passou por isso, você conversa sobre isso com seus alunos. E em termos de posicionamento, o que você orienta a galera a fazer sobre isso? Eu não passei por isso. Eu digo que eu fui privilegiada. Porque quando eu cheguei na farmácia, eu fui... A farmácia que eu trabalhei, ele estava com a ideia do seguinte. Eu quero que o paciente, o cliente, chegue aqui e veja um farmacêutico no domingo. Uhum. Eu quero que ele veja de jaleco no balcão. O plantão é seu. E aquilo ali, eu já escutava a realidade dos meus amigos. Eu disse, não, isso é conversa. Aí peguei meu contrato. Aí eles falaram, você não precisa dar baixa em receita. Eu dava baixa em receita, mas eu pedia permissão. Isso de ter um horário para dar baixa era para eu ajudar meus colegas quando a nossa farmácia começou a vender muito. Mas eu não tinha essa obrigação. Estava no meu contrato. Que eu não fazia parte. Não fazia parte. Porque eles queriam que eu ficasse para o atendimento. No balcão. E a gente já tinha uma sala de serviço farmacêutico. Legal. A gente já tinha uma sala. Eu tinha tudo na minha sala. Aplicação de injetáveis. Tudo bem organizado. Então eu não passei por isso. Eu tive gerentes farmacêuticos. Minha gerente era excelente, minha equipe me ouvia. Mesmo eu tendo que chegar... Quando eu cheguei lá, eles falavam, doutorinha, tamanho de nada, né? E novata, com cara de nova, mesmo tendo... eu acho que eu já tinha 3 anos de formada, mas era minha primeira experiência, mas eu sempre deixei claro que eu era farmacêutica. Uhum. E que a falta de experiência... a gente ia cobrindo, e meu paciente não precisava saber que eu era recém-formada. Isso eu digo para os meus alunos. Ninguém precisa saber que você se formou ontem, viu? Porque isso já passa em segurança. Já é um posicionamento diferente. Formei ontem, tô morrendo de medo. Se acreditar em Deus, começa a rezar. Mas fica ali, firme, é o ombro aqui, ó. Tô morrendo de medo, Senhor, me ajuda. Mas tô. Então, eu sempre falo isso para eles. E a questão de quando tem o armário não é meu. Gente, o armário é nosso. E aí, eu sei que muitas vezes pode custar seu emprego. Porque eu já vi pessoas que foram demitidas, já recebi no meu Instagram relato, inclusive semana passada. E a farmacêutica colocou, fui demitida por má conduta farmacêutica, porque não quis indicar antiparasitário junto com vitaminas. Uhum. E aquilo ali, e ela colocou como foi, né, má conduta. E eu, caramba, e você não tem um gerente farmacêutico, um supervisor farmacêutico para relatar? Porque assim... A questão do posicionamento, você também tem que mostrar. Eu sou responsável. Eu sei que vocês querem vender. Eu sei, eu entendo. Isso aí você também tem que falar para eles. Mas como é que eu posso fazer isso de outra forma? Mas no armário, não. Se isso aqui sumir, eu quem sou responsável. Se isso aqui der um B.O., eu quem vou responder. Isso aqui é ética. Aí o farmacêutico tem que decidir também. Porque tem farmacêutico que acha que isso não acontece. Mas coloca lá, dá um Google. Vê. Farmácias que foram fiscalizadas, sim, que vendiam medicamentos controlados sem receita. O que aconteceu com o farmacêutico? Eu dei uma disciplina de ética ano passado. E uma das coisas que eu levei foi isso. Foram vários casos para a gente analisar em sala. Para os alunos do primeiro período, para eles terem noção que isso é ética. E aí você chegar e se posicionar como profissional. E não só baixar a cabeça. E também mostrar que você entende o empresário. Uhum. Que eu acredito, você está à frente de farmácia, né, sabe disso. Muitas vezes o farmacêutico não entende o empresário. Ele não olha para aquilo. É porque ele quer vender. Gente, é normal. Vender não é ruim, não. Empurrar é ruim. Eu vou empurrar para Eduardo, vou comprar... Dou sempre esse exemplo, porque fizeram comigo. Eu fui comprar uma dipirona. Vai levar um ômega hoje, não? Eu disse, hoje não, meu querido. Você olha assim, é diferente de você necessitar, de você fazer uma indicação. Então, acredito que você ter essa postura de, o armário é meu. Eu sei, mas eu não vou compactuar com isso. Eu vou notificar, eu vou avisar o conselho. E eu sei que não é fácil. Sim. Não é fácil, até porque você tem contas a pagar. Mas lembra, é teu nome. O que é que pode acontecer contigo? Dá até cadeia, né? Dá até cadeia. Tráfico de droga. Imagina só, por causa de um Rivotril. Exatamente. Eu sei que dá trabalho, né? Realmente é mais difícil. A gente tem trabalhado muito para ajudar, né, esses profissionais, mas queria entender um pouquinho também o que a Tati pensa. E Tati, você já formou mais de 1.000 alunos com foco em análise de prescrições, comunicação farmacêutica, atendimento e posicionamento. Como você enxerga a lacuna entre o que se aprende na graduação e o que o mercado exige hoje? Eu acredito ainda que a graduação é muito técnica. Uhum. Porque a parte ética é técnica. A gente vai ter uma legislação, é tudo técnico. Mas é o como
você vai aplicar o técnico junto com as habilidades que não te ensinam na faculdade. Sim. Por exemplo, não é só, eu não vou dispensar essa receita. Não é assim. Eu tenho que justificar. E se você não tiver um posicionamento para justificar, o cliente vai dar um show lá na farmácia. Seu gerente vai dizer, você aqui só faz barrar receita. Eu não aguento mais o povo falando que você vive barrando receita. Então, a faculdade precisa direcionar o farmacêutico para isso, Você vai analisar a receita, faz parte. Não adianta a gente falar, mas receita é muito técnico. Se você olhar só a parte de legislação. Porque eu acredito que essa parte de conferência, de parte mais técnica, qualquer um faz, Eduardo. Mas o papel do farmacêutico de dispensar, e aí é que vem. Quando eu vejo farmacêuticos que não sabem o que é dispensar. Mas eu dispensei. Não, dispensar é diferente de entregar. Entregar é o final. Dispensar você orienta, você analisa se tem interação, você orienta sobre armazenamento. Na era de agora dos análogos de GLP-1, é imprescindível orientar sobre armazenamento, gente. O descarte, quantas vezes você dispensa um antibiótico, vai sobrar e você não orienta o que o paciente vai fazer com aqueles. Aí tem paciente que chegava e dizia, eu não vou estragar o resto. Eu vou tomar. Não é assim. E falando no nosso vocabulário, né? Não vou nem instruir isso. E era engraçado, porque, caramba, olha a mentalidade. Mas ele não tem a obrigação de saber, mas eu tenho a obrigação de orientar. E a dispensação, a análise, ela precisa ser trabalhada na sala de aula. Hoje, na minha disciplina de farmácia clínica, eu tenho um dia de dispensação e eu tenho um dia de prática de dispensação e uso como referência o material que eu faço parte da equipe, né, do dispensar, o algoritmo de Rocha. Então, na minha sala de aula hoje, você vai aprender a dispensar. Legal. Dentro de farmácia clínica. É clínica? É clínica. Dispensação é serviço. E é o mínimo que você faz na farmácia. Imagina hoje você sair de uma graduação e não saber dispensar. Não saber analisar, olhar com foco, porque o foco é o paciente. Se o foco é o paciente, o medicamento está ali, eu tenho que realizar uma dispensação que garanta segurança e efetividade. E muitas vezes isso, porque é tão básico dispensar, não tem na graduação. Você viu isso na graduação? Não vi. Eu não vi. E é conceito básico, gente. E não dispensar, farmacêuticos, vocês têm direito. Olha o que tem no seu código de ética. Eu só aprendi a ver o código de ética depois que eu já estava no balcão, que eu disse, rapaz, isso aqui, atualização de 2022, eu acredito que é a última atualização, é 2022, né? Leiam, saibam o que é dever. O que é meu dever aqui dentro? Tem farmacêutico que veio meio que me xingar quando eu disse que era um dever seu, Eduardo, fiscalizar a rede, saber o que a rede social da sua farmácia posta, da farmácia que você trabalha posta. Isso me ensinaram na faculdade? Não, eu li no código de ética. Depois. Então, e hoje a gente está na era das redes sociais. Mas é mais uma função. Não é mais uma, ela sempre existiu. Está lá, em 2022. E você é responsável. Mas eu não vou ver. Eu estou dizendo o que está no código de ética. Aí cabe a você decidir se vai fazer ou não. Pode ter consequências? Pode, como também pode não ter. E hoje, o próprio farmacêutico, ele tem que ter em mente que existem pontos que, mesmo sendo mais uma função, leva o nome dele. Uhum. E pode complicar para ele. Quem é o responsável dessa farmácia? Que está postando que chegou ao Ozempic pronta entrega. Pode isso? Postar nas redes sociais que chegou ao Ozempic, venha garantir o seu? Cara, é você que está lá de jaleco. É você que é o doutor que está lá dentro, que atende Dona Maria, que atende Pedro, João. Então, acredito que falta essa visão lá dentro. O que é que tem além do muro, né? Sim. Extramuro. Sim. O que é que eu preciso ver? O que é que a vigilância tem a ver comigo como farmacêutico? O que é que o conselho faz? Isso a gente não vê em faculdade. E tudo isso também envolve a sua análise. Envolve, porque se você dispensar errado, pode ter consequências. Só é colocar aí no Google o que acontece com dispensação incorreta, como já tem processos de vias de administração incorreta, por falta de orientação ou por falta de interpretação. E algo que eu digo também viu a receita, não entendi, não dispensa.
Ah, mas não dispensa. Você vai adivinhar? Liga para o prescritor. Ah, o prescritor não atende. Aí você vai supor. A gente não tem bola de cristal. Sim. Não tem como eu... Ah, mas eu acho. Não é achismo. Você dispensaria para sua mãe dessa forma? Para uma pessoa sua? Se a resposta for não, não dispense. Não faço. E justifique. Aprendam a documentar. Documente. Por que eu não dispensei? Por conta disso. E às vezes, a não dispensação ajuda o prescritor. Já aconteceu comigo. Foi um caso de morfina prescrito em receituário de controle especial, no branco. E quando eu mandei a justificativa da não dispensação, eu mandei explicando como devia vir a receita da morfina. E o prescritor mandou pela paciente me agradecer. Porque ele disse que nunca tinha feito essa prescrição, que trabalhava em outro local, nem nunca tinha, não tinha o talão amarelo, e que não sabia. E essa paciente estava com muita dor, era uma paciente que precisava realmente, que ele não sabia, e me agradeceu, porque agora ele já sabia como era. Pronto. Ah, Tati, ele tem a obrigação, você também, faça a sua parte, eu não posso controlar o que o outro faz, mas a minha eu controlo. Então, essa justificativa talvez te ajude a não ter dor de cabeça lá na frente com aquele prescritor. Acho que isso é bem importante. Legal. E até um ponto importante que você falou, né, de fiscalizar as redes sociais muitas vezes. Não é que a gente tem que ser o fiscal de fato, né? Mas aqui no Paraná a gente já recebeu denúncia de redes sociais e o farmacêutico acabou respondendo por isso, porque tá lá, né, na certidão de regularidade. Quem é o responsável? Acho que muitas vezes a gente dá um olhar diferente para essa palavra, responsável. Você é responsável técnico, então tudo que acontecer ali, né, é de responsabilidade sua. Então, não deixa faltar um profissional, não deixa abrir um armário, não deixa fazer aquilo que vai cair sobre você, né? Então, acho que em outras áreas da farmácia, parece que essa palavra é levada mais a sério, né? Em discussão com colegas da farmácia hospitalar, por exemplo, se ele sabe que o farmacêutico da noite não vai faltar por algum motivo, ele vai lá. Não deixa sem farmacêutico, porque ele é o responsável. Então, leva, de fato, essa palavra mais a sério, vamos dizer assim. Não sei se é a sério, mas acho que entende mais o significado, né, da responsabilidade. Da responsabilidade. Então, é realmente, né, acho que esse ponto, entre outros, né, acho que o farmacêutico se prende muito à parte técnica e muitas vezes quer fazer o caminho mais fácil, vamos dizer assim, não, desse jeito aí não pode e não vou fazer. Né? Mas o que você poderia fazer a mais para ajudar o paciente? O que você poderia fazer a mais? Igual você falou, liga para o prescritor. Não vou ligar para o prescritor porque ele não me atende. Liga para o prescritor, liga para a secretária dele, vai lá. Hoje em dia, né, tá mais fácil resolver essas coisas. Então, acho que isso que você apontou aí realmente é um dos pontos que a gente visualiza muito no dia a dia ali, né? E o nosso colega que está nos ouvindo, acho que dá mais atenção a esse termo responsável, né? E pensa sempre no que eu posso fazer a mais, né? Como que eu gostaria de ser atendido, ou como que eu gostaria que minha mãe fosse atendida, para se colocar no lugar da pessoa e fazer, né? Fazer um pouquinho a mais. Isso é legal. Ô Tati, você defende que o posicionamento e clareza no discurso são essenciais. Qual é o grande erro que a maioria dos farmacêuticos comete quando tenta se comunicar, seja nas redes sociais ou no consultório com outros profissionais de saúde? Um dos maiores erros, aí a gente volta para o técnico, é falar técnico demais. Uma coisa sou eu falar com o doutor Eduardo, estar conversando sobre uma interação. Outra coisa é falar com o meu paciente. E aí, quem é meu paciente? Qual a classe social? Isso importa demais. Como eu vou orientar? Então, preciso conhecer para quem eu vou falar. E nas redes sociais também. Para quem eu estou falando? Eu estou falando para um público leigo? Eu estou falando para conquistar clientes, pacientes? Ou eu estou falando para outros farmacêuticos? Então, essa comunicação muito técnica para mostrar que tem autoridade, eu não acredito que isso funciona. Mas eu acredito que também a sua comunicação não verbal é imprescindível. Influencia muito, né? Muito. A imagem importa demais. O seu jaleco limpo importa demais. Você está bem vestido. Isso não significa estar com roupas caras. Mas você está com sua armadura lustrada para o outro. Para que o outro enxergue em você também. Caramba, olha como ele veio para cá hoje me atender. Olha como ela vem para a farmácia. Eu escutava isso da minha equipe, né? Dizia, doutora, a senhora vem muito chique. Gente, eu venho trabalhar. É o valor que eu dou
para aquele momento que eu passava o dia inteiro ali. São 14 horas trabalhando. Despertador. São 14 horas trabalhando. Além de tudo, precisava ser confortável. Então, o paciente, ele vê diferente também. Você, quando chega em um lugar, você presta atenção em como as pessoas estão vestidas? Como elas vão te atender? Como elas falam com você? A sua postura. Eu falo isso desde que eu entrei nas redes sociais, que muitos farmacêuticos têm a síndrome do vira-lata. Eles se acham muito, assim, inferiores, para baixo. E isso reflete em quê? Na sua postura. Fica assim, ó, no balcão, com os ombros baixos. Ah, porque é o outro profissional. Ah, porque eu não sou isso. Gente, você escolheu. Vamos fazer direitinho? Vamos mostrar que a gente tá ali? Se arruma. Fala bem. Trata bem. E não precisa, como eu falei, tá falando técnico. Sim. Quer conquistar, você tem como conquistar. Hoje nós temos à disposição cursos, eu dou curso sobre isso, você tem livros sobre comunicação, de como você vai convencer seu chefe a dar um aumento. Isso é comunicação, é o como você fala, não é o que você vai falar. É como. Como eu vou convencer Eduardo a aumentar meu salário? Como? Eu tenho que escolher palavras. Então, a comunicação, ela faz parte do nosso dia a dia. Você escolher, você às vezes vai precisar silenciar e demorar a responder. Isso é ser inteligente. Às vezes a gente tá com raiva na farmácia e você quer, silencia. E isso também reflete no seu paciente. Eu falava o seguinte, em sala de aula, eu falo para os meus alunos. A gente tem que chegar na porta e deixar a sua... Claro que você não vai deixar 100%, mas deixar ali seus problemas, tudo que você tem ali na porta e entrar para dar aula. Porque senão aquilo vai afetar todo o seu ambiente. Você vai tratar as pessoas como não gostaria e isso tem consequências. E eu acredito que por não acreditar no que eles são, isso reflete. Sim. Tem farmacêutico que não se apresenta como farmacêutico. Que não diz assim, olá, eu sou Tati Mota, eu sou a farmacêutica e vou lhe atender. Nem se veste como um farmacêutico. O jaleco, ele tem um poder que só quem veste o jaleco sabe. Tem farmacêutico que não dá valor a estar de jaleco. Você tem que estar diferente na farmácia, ponto. Ah, você não é melhor que o outro, mas você é o responsável. Mais uma vez, a responsabilidade. Você é o doutor. E aquilo do jaleco, eu senti na prática. Quando os meninos estavam fazendo algum atendimento, e eles diziam, doutora, vem cá para tu falar isso aqui para ela. Porque quando ela vê a senhora de jaleco, muda. Por quê? Te vê como um profissional de saúde. Então, é diferente. A maneira que eu falava. A gente não está numa farmácia para ser amigo do cliente. Não, a gente está ali para ser profissional. Isso não significa que eu vou ser grossa. Não, mas a gente tem que saber também diferenciar. E eu acredito que isso ainda falta. Essa atenção para essas habilidades, para se comunicar, para saber se sair de algumas situações ruins, para saber pedir um aumento, para saber liderar uma equipe. E isso também vai para a rede social. Porque na rede social, se você não sabe se comunicar, as pessoas não vão querer te ouvir. Porque vai ser uma comunicação rasa. Vai ser algo que não tem, o que eu falo, não tem um tempero. Você não quer estar ali presente. Então, eu acredito que o farmacêutico, todos os profissionais, na verdade, de saúde, devem dar mais atenção a isso. Ah, mas na faculdade eu não aprendi. Aprendi na internet. Você tem um celular na sua mão, que você vai lá no YouTube. Você tem profissionais hoje que treinam sobre isso. Então, aprender comunicação deveria ser lá no básico, lá naquelas disciplinas básicas da gente. Comunicação e inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Que vem do berço. E muitas pessoas, né, têm dados sobre isso. Elas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Como se comportam? Como é que você se comporta como farmacêutico? Isso hoje, as pessoas acham, né, muitos farmacêuticos falam, já escutei, ah, Tati, mas você não está no balcão. É diferente. Eu sei, mas eu já estive, eu sei que as coisas são outras. Mas a gente quando está, por exemplo, estou numa posição hoje de mentora, eu sou professora, a gente está numa posição de quê? De ensinar, de mostrar um caminho que a gente já passou. E eu sei que cada um tem uma realidade, mas a partir do seu conhecimento, da sua inteligência emocional, você vai saber, ou vai tentar sair daqueles problemas, resolver. Se é um problema, a gente vai tentar achar uma solução.
de forma estratégica e pensando. Tudo hoje é muito rápido. A gente vive no mundo do 2x, né? 2 vezes, é tudo rápido. Mas pensem, parem para pensar. O que é que eu posso melhorar aqui? Não vou responder hoje. Eu sempre falava na equipe, eu dizia, quando vier um cliente assim, olha pro horizonte e fica assim, feito uma estátua, sorrindo. Eu estava morrendo, Eduardo, por dentro, com ódio, doida para responder. Mas ia mudar em quê? E eu ficava aqui, não estava nem escutando, estava olhando pro horizonte. Porque eu estava tentando o quê? Me comunicar melhor. E com o tempo, aquilo ali foram meus testes. Para que eu testasse a minha paciência, para que eu conseguisse. Em situações assim, nem olhar mais só pro horizonte. Em tentar contornar aquela situação, ou às vezes só o silêncio mesmo. Sim. Realmente, um pouquinho de inteligência emocional e saber, né? Acho que tratar essas situações, igual você falou, olhar pro horizonte, né? Eu sempre lá na farmácia orientava o pessoal, né? Não bate frente com ninguém, nunca. Mas lá na outra farmácia faz. Tudo bem, tá tranquilo, sem problema nenhum. A gente não pode fazer por isso. Acho que é o que você falou, né? Muitas vezes o pessoal ou é muito técnico ou no teu tempero, né? Fica raso ali, não fala. Então acho que realmente vencer esses desafios com inteligência emocional, né? E com uma joguinho de cintura ali no dia a dia do balcão, faz uma bela de uma diferença, né? E aí aquele ganhar mais, né? Que a gente começou falando, ele vai naturalmente acontecer em algum momento, né? Porque você vai se destacar hoje como profissional sabendo fazer isso, né? Vai ter postura de líder. Sim. Vai se destacar mais cedo ou mais tarde, vai. Ô Tati, e você é sócia do Mundo Farma, né? E mentora de muitos profissionais. O que diferencia uma boa ideia, né? Que normalmente está ali no papel, de um negócio farmacêutico que realmente se torna sustentável no mercado? Constância. Constância e visão de longo prazo. Eu vim aprender sobre isso do longo prazo. Na verdade, não é aprender, é ter a consciência. Depois, quando eu estava no digital. Porque até então, Tati era só entre aspas, farmacêutica e professora. Então, ali tudo vai acontecendo. Eu sou professora, tudo. Eu já tenho a minha aula, eu vou dar a minha aula. No digital, não. Porque foi no digital que eu abri a empresa, que eu comecei com os cursos. Então, eu comecei a ver que é constância, porque agora é meu. Então, depende de mim. Quando eu sou funcionária, tem alguém que está fazendo toda a gestão por trás. Agora não, sou eu que estou ali. Então, essa visão do longo prazo, junto com também paciência. Porque, às vezes, a gente quer tudo muito rápido. E, às vezes, aquela ideia que você teve, tirou do papel, ela não era para aquele momento. Mas eu tirei do papel. Não era para aquele momento, mas com a paciência, depois eu vi que realmente ia dar certo. Só faltava estar naquele time certo. E também ter pessoas com você. Pessoas que também olhem para a mesma direção. Porque quando você não tem, assim, a equipe não olha para a mesma direção, as coisas na empresa não funcionam. Tem que ter esse olhar direcionado. Porque, assim, no digital, quando você trabalha com cursos, com tudo, você não faz nada sozinho. Nem numa empresa física. Mas no digital, mesmo eu sendo o rosto, se não tiver as pessoas comigo, não roda. Eu não consigo rodar sozinha. Já rodei muito tempo sozinha, mas como eu também trabalho como professora, sou CLT, então não é fácil rodar tudo sozinha. Então, acredito que essa constância, a paciência, a visão de longo prazo e entender também que você, como um empresário, as coisas mudam. O negócio é seu. E sem você ele não vai andar. Então, você também tem que ter consciência de buscar conhecimento técnico, sim, não técnico. Aprender a gerir pessoas, porque senão seu projeto não vai dar certo. Pode ser a melhor ideia. Mas se você não tiver um time engajado e que você tenha uma boa gestão, não vai. Então, acredito que esses pontos são fundamentais. E trazendo para o digital também, você tem que entender também o momento que o seu público está vivendo. Porque às vezes você tem uma super ideia, mas será que é a ideia que eu tenho? Meu público vai comprar? Eles estão precisando disso? Então, acredito que essa visão também de entender, não, minha ideia é boa, mas não é boa agora para vender. Porque se você está numa empresa, você quer vender, você quer ganhar dinheiro. Ah, não, a não ser que seja algo voluntário. Senão você vai
pensar o seguinte, isso aqui vai ter rentabilidade, vai ter retorno? Então, tenho que entender também o meu público. Eu acho que isso foi algo que eu não entendi em alguns momentos e depois eu disse, não, eles não querem. Como a gente conversou, eles não querem isso, eles querem isso aqui, então vai ser isso aqui. Então, ter esse, tá bom, eu vou voltar atrás e vou seguir esse caminho. Então, tem que ter esse pezinho no chão também para poder dar certo. E muita paciência. Perseverança, né? E uma coisa que você falou, acho que falou lá no começo, falou agora também, né? Dá dinheiro. Né? Acho que assim, que problema que isso aqui resolve, né? Meu público precisa, de fato, porque muitas vezes eu vejo a galera, nossa, minha ideia é sensacional, eu criei aqui mas resolve um problema seu. E é só seu esse problema. Não é do mercado. Né? Então, acho que essa questão do mundo farma, eu vejo assim que dá muito certo, porque, cara, é um problema do mercado, né? Uhum. A Tati resolve uma dor que não é dela, é do mercado. E isso que eu acho que é legal, assim, quando a gente pensa em empreender, né? Olhar para o mercado de maneira... E você falou de paciência. As pessoas querem tudo para ontem, né? E um negócio, ele demora, né? Até dar certo, até emplacar, até dar dinheiro. Então tem que estar preparado até para isso também, né? Faz um pezinho de meia. Exatamente. E também separar a empresa, o CNPJ, do CPF. No começo, eu não sabia. Imagina, lá em 2020, eu não sabia disso. Até entender que, rapaz, porque eu já vendia, como dizem assim, já vendia minhas coisinhas, já tinha passado por essa minha fase de sacoleira, mas era tudo tatimota, eu não via aquilo como uma empresa. Não tinha um CNPJ, né? Nada, eu vendia, eu comprava, eu tinha registro para comprar em alguns locais como vendedora, eu não pensava naquilo como empreendimento. Uhum. E quando eu vim para a empresa, eu passei um tempo ainda sem entender o que era CPF e CNPJ, era tudo tatimota. Então, o que entrava, eu não tinha aquela visão que tinha que separar. Até que um dia eu disse, eu tenho que ter uma visão de empresária. Mas eu tive assim, do nada, Jesus mandou na minha cabeça? Não, eu fui estudar. Eu fiquei incomodada, eu disse, isso não é... Rapaz, tem alguma coisa aqui, eu vou estudar sobre como é essa parte na empresa, como é ter, como é ser Tati empresária. Porque eu estava ali como uma líder, eu chegava, me reunia com as pessoas, né, com o time, tudo, e eu, caramba, tá faltando alguma coisa. Eu tinha uma postura de farmacêutica, tudo, mas eu tinha também que ter a postura de empresária, de líder, e começar a separar. E foi quando eu vi, não, a empresa é isso aqui. Aí foi quando eu comecei a pensar, não, isso aqui eu compro com o dinheiro da empresa, não de Tati Mota. Então eu tenho que trabalhar, minha empresa tem que ter dinheiro para eu poder ter isso aqui de melhor qualidade. Aí deu aquela viradinha assim, parece... Ai, não acredito. Aquele sentimento. E isso foi muito bom também para eu entender que hoje existe a empresa. Então, hoje eu posso contratar pessoas. E também dar aquilo para você, né, que é um empresário, pelo menos para mim. Caramba, olha onde eu tô hoje. Eu sei que pode ser pequeno para alguns, mas eu sei de onde eu saí. Eu sei que eu vendia aquelas minhas xuxinhas de cabelo, eu vendia outras coisas. Era um mínimo e hoje eu estou... como líder, porque isso aí a gente pode falar, liderando farmacêuticos. Nós temos hoje vários farmacêuticos que passaram por mim. Isso é um orgulho. E eu falo, foi a empresa. Que quem está à frente hoje sou eu, é a Tati. Então isso foi uma virada e que também deu aquela sensação de, caramba, eu tô indo certo. Eu tô indo num caminho que eu não imaginava, mas que a pandemia fez isso comigo. Na verdade, eu acho que, lembra, eu falei agora no início, né, que eu ficava com aquilo, será que eu vou mudar de caminho? Eu não quero mais isso. E a pandemia veio 1 ano depois que eu tinha terminado o doutorado. Eu fiz concurso na pandemia, antes da pandemia. O último concurso que eu fiz foi em fevereiro. A pandemia começou em março. Estourou em março. E 1 mês antes eu tinha feito. E foi aquele concurso que eu fiz. Minha gente, comigo, né, que eu não falava pra ninguém, porque, Maria, passei esse tempo todinho. Eu não queria ser julgada. Não queria. E eu, caramba, eu não queria justificar, na verdade. Sim. E aquilo começou a me incomodar. E quando veio isso dos cursos, isso aqui, eu gostei disso aqui. Eu estou me sentindo bem aqui. Porque eu já tinha saído da farmácia, e eu saí da farmácia por conta da carga de trabalho, não da farmácia, mas a minha geral. Eu trabalhava de domingo a domingo. E eu já estava adoecendo, eu precisava de um respiro. E aí veio a pandemia. E foi aquilo que trouxe a Tati com a visão de, eu quero empreender. Eu quero seguir outro caminho, eu quero fazer isso. Então foi
bem um momento que foi trágico para muita gente, para nós todos, mas que abriu minha cabeça ali naquele momento em casa, trancada, sozinha. Foi quando surgiu a Tati que queria ser empresária, que queria ter as coisas, fazer as coisas diferentes do mundo acadêmico tradicional, né? Porque não deixa de ser acadêmico Sim. quando a gente ministra curso. Saiu o mundo farma do papel daí. Foi. Show de bola. Ô Tati, e eu gostaria de trazer um caso real para nossa conversa. Dá para você compartilhar um caso prático, né? Uma intervenção farmacêutica ou mudança digital, onde o resultado surpreendeu e que possa inspirar, né? Quem tá aí nos ouvindo. Um caso prático. Um dos casos práticos do digital sou eu. Eu acho que eu sou a minha primeira prova a prova social que as coisas podem mudar. Porque eu cheguei como uma pessoa acadêmica, eu não sabia falar com as pessoas do mundo digital, porque eu era muito técnica. E foi um dia, assim, vários dias, que eu comecei a trazer a Tati da farmácia. A Tati do balcão. Porque essa Tati do Instagram, ela só existe por causa da Tati do balcão. Tati só tem curso hoje porque ela foi pro balcão. Senão ela não tinha nada do que ela tem hoje. E foi ali que eu comecei a ver que as pessoas não querem ouvir o técnico. Elas querem uma pessoa que mostre a realidade e que passou pelo que elas passaram. Ou que vão passar, vão te mostrar o caminho. Então, o primeiro caso que eu digo sou eu. Eu cheguei técnica com uma visão acadêmica, uma pessoa que vivia numa bolha e que estourou essa bolha e que foi para a rede social e que não só compartilha o técnico, porque quem me acompanha sabe que eu trago o técnico, mas trago do meu jeito, com o meu tempero paraibano, e trago também a minha vida. Alguns recortes da minha vida, para que vocês vejam, eu sou uma pessoa real. Estou ali, eu estou na rede social, por mais que a gente hoje, as pessoas, mas você tem muitos seguidores, mas eu sou uma pessoa normal, eu tenho uma vida real. Então, o primeiro caso de mudança foi Tati Mota. Tati Mota está hoje aqui em Curitiba, gravando um podcast, porque Tati Mota não deu atenção a tudo que ela ouviu logo quando ela chegou no Instagram. Eu chorava, Eduardo, em casa. Mas eu chorava não era porque estavam dizendo coisa comigo, não. É porque eu não podia responder. O problema não era falar, era que eu tinha que ficar calada. E aquilo me corroía, assim, pessoas grandes do mundo da farmácia criticando, assim, só faltava meu CPF. E as pessoas me mandando. Aí teve um dia que eu disse, eu não quero, não me mandem. Ah, quer ser blogueira? Não, eu não quero ser, eu sou blogueira. Ah, criadora de conteúdo. Criadora de conteúdo hoje está lá dentro das profissões também. Ali é um trabalho. E eu tive coragem, eu me surpreendi com a minha coragem, porque estava num momento de vulnerabilidade para todo mundo. A gente estava trancada em casa, eu estava sozinha, longe da minha família, em João Pessoa, sozinha mesmo. E aquilo ali mostrou a força que tem. De você quando quer. Eu disse, não, eu vou fazer acontecer aqui. Deixa eles falarem. Deixa falar, eu não vou desistir disso aqui. E não foi fácil, porque aí vem outro ponto, confesso pra você, eu tinha medo de um dia querer voltar atrás e querer voltar a fazer concursos. E aí caramba, eu tô aqui e as pessoas estão me julgando, e se eu for fazer isso? Aí depois eu disse, mas eu não quero. Eu vou continuar aqui. E foi quando eu disse, não, aqui é Tati. Aí fui investir em mim. Eu fui investir em comunicação, eu contratei uma mentora de oratória que me acompanhou. E quem moldou minha comunicação, hoje eu tenho muito da Giovana Mel comigo, porque foi ela quem me treinou. Foi ela que mostrou, achei assim, que ela tirou uma capa, sabe? Mostrou o potencial que eu tinha na minha fala, que não era só abrir uma câmera, que não é só abrir uma câmera e falar, que não é só ir para um palco e dar uma palestra. Então, acredito que essa é a maior prova que eu tenho, que a menina lá de Monteiro, a neta de seu Chico, ela hoje rompeu barreiras de estar em lugares que eu nem imaginava, tá? Por exemplo, eu vim pra cá. Isso aí, pra mim, conta muito, sabe? Parece, é besteira, você já está no meio. Não. Cada conquista, pra mim, conta. Então, eu acredito que são casos que... É um caso de sucesso. Porque, pra mim, eu já venci muito em tudo que eu já conquistei na farmácia. Hoje, do jeito que eu estou na farmácia, eu acredito que eu já conquistei muita coisa que eu nem imaginei na vida. Que legal, que legal. Parabéns pela história, né? Que
que acompanha de perto sabe que não é fácil. Eu lembro muito do episódio do dentista lá e tudo mais. Foi em 2023, eu já sofri cancelamento, né? Que foi o caso do dentista. E que ali foi um dos pontos que me mostrou de como a minha comunidade, assim, como os farmacêuticos que estão comigo. Porque foi uma mobilização geral contra os ataques que tiveram contra mim, que na verdade, Eduardo, quem está à frente, ele não estava atacando só Tati Mota. Ele estava atacando a profissão farmacêutica. E a mobilização, eu lembro que chegou tanto seguidor que eu fazia, meu Deus, como é isso, assim? Muita gente que eu nem imaginava fazendo vídeo. Pessoas que eu conheci, por exemplo, pela hashtag que foi Respeitem os Farmas, foi quando eu conheci, por exemplo, a Marina, que ela tinha feito algo com a hashtag, que mandaram para ela, e eu comecei a conhecer farmacêuticos porque colocaram a hashtag de Respeitem os Farmas. E ali foi quando eu vi que eu estava realmente como líder, mostrando quem era a profissão farmacêutica, porque não é Tati Mota. Somos todos nós farmacêuticos. Recentemente, outro episódio já com cirurgiões dentistas também, em relação à dispensação, mas não é porque Tati é chata, não é porque Tati não quer dispensar, não, gente, existe uma lei. E existe também o meu código de ética, as minhas atribuições, não é que eu quero invadir o seu lugar. Então isso também eu acredito que quando eu mostro isso para o farmacêutico, dá um gás também para ele. Não, eu preciso me posicionar, senão eu vou ser só mais um entregador de caixinhas, senão eu vou estar ali só como um poste. Vou estar dentro de uma farmácia fazendo nada. Eu já escutei isso. Você está cansada de quê? Eu dava 14 horas de plantão. Se vocês não fazem nada no plantão, ficam só em pé. E eu não respondi em respeito à pessoa que falou isso. Não foi porque eu não quis, não. Foi só por respeito. Porque minha vontade era falar que eu trabalhava. E muito. Quem está na farmácia sabe que a gente trabalha muito. Não para, eram 14 horas, Eduardo. Não parava. E quando a farmácia, ela engrenou, e tinha uma praça. A farmácia que eu trabalhava tinha uma praça. O dono colocou uma praça na farmácia. Mas não era uma pracinha. Era uma praça que tinha uma pista, que tinha personal, que tinha parque para criança. Aí você imagina isso num domingo. E eu trabalhava domingo e feriado. Então tinha um movimento. E aquilo ali eu achei uma sacada sensacional. Porque muita gente ia e me dizia, como é que eu não vou comprar aqui se meus filhos estão brincando na praça? Isso aqui trouxe um brilho para o bairro. Era diferente. E eu trabalhava muito. A gente trabalhava muito. Quando engrenou, era movimento o dia inteiro. E dentro da empresa a gente tinha políticas bem estabelecidas. Por exemplo, eu levava o paciente, o cliente, para o caixa. Como eu estava à frente no balcão, se tinha um paciente, eu andava com ele. Eu ficava lá andando. Eu não tinha isso, vou ficar aqui no balcão parado. Eu gostava de atender. Você tem que aprender sobre leites? Eu sabia as fórmulas que tinha, as fraldas, o que você imagina lá na farmácia. Se tem na farmácia. Eu sei que a minha parte é o medicamento, a questão do suplemento. Mas se tem na farmácia, vão me perguntar, o que é que custa aprender? Dermo? Eu vendia muito dermo. Dermo era assim, era o meu paredão. Porque eu tinha já meus clientes fixos, que vinham todo mês, e eu já corria. Aí, às vezes, eles me viam, porque eu ia depois das corridas pro plantão. Então, eu chegava lá só a graça. Aí, eu ficava maquiada. E alguns me viam na corrida. Aí, chegavam lá o público dos corredores. Aí, você corre, né? Então me ajuda aqui com protetor pra corrida. Então, você vai firmando, né? Tendo essa conexão. E isso me ajudou muito. Tanto que eu estou aqui contando as histórias hoje de como me marcou. E de como pequenas coisas te fazem olhar pra profissão diferente. Sim. Legal, Tati. E você fala com propriedade, né, sobre a análise de prescrições, o ato da dispensação e o risco que muitos colegas correm ao se limitarem a uma visão rasa da farmacologia ou ao medo de se posicionar. Na sua visão, o que o farmacêutico realmente precisa dominar na prática para avaliar uma prescrição com segurança e autoridade e dispensar adequadamente? Né? Na sua avaliação, onde os profissionais mais escorregam dentro dessa questão da prescrição e dispensação? Interpretação, porque a questão da legislação, nós temos a 344 de 98, a 471 de 2021, que foi modificada agora com os análogos de GLP-1. Qual é o foco? Primeiro é entender a legislação.
E entender a legislação, às vezes, vai muito mais além do que só ler aquele artigo. Então, hoje em dia, o que é que eu faço também? Quando eu sou questionada. Eu sou questionada. Ah, você faz assim? Eu digo, vamos fazer o seguinte? Eu vou mandar um e-mail para a Anvisa. O que a Anvisa responder, tudo bem. Eu tenho vários e-mails, vários prints. E é a base de muitas dos conteúdos que tem nos meus cursos. Que eu uso nas minhas redes sociais. Ó, a Anvisa disse isso. Ah, mas eu não vou fazer. Mas a Anvisa disse. Se a Anvisa, que eu chamo de toda poderosa, a rainha disse, faça assim, aí eu vou dizer que não. Ah, mas eu não concordo. Eu também não. Mas eu vou deixar de fazer? É questão ética. Então, entender a ética, entender as legislações. Se você não entende, pergunte. Se atualize, busque um curso. Quem me dera, na época que eu entrei na farmácia em 2016, ter um direcionamento de receitas, de analisar, de interpretar. Porque nós, farmacêuticos, existem inúmeras legislações que regem a nossa profissão. Ah, mas são muitas? São. Mas tem que saber. O mínimo é saber analisar uma receita. A questão de saber o que é dispensar. E também, gente, o mínimo é saber sobre alguns medicamentos. Dispensar medicamentos para hipertensão, diabetes, antidepressivos, para insônia. Tati, eu não consigo aprender tudo. Pega pelo menos um, criatura, e aprende. Uma dica que eu dou é, faça uma ficha de dispensação. Faça uma ficha, por exemplo, lá na farmácia, dispensa, tem farmácia popular. Opa, então eu dispenso metformina, isso aqui, em grande quantidade. Tem muitos pacientes assim. Então, o que é que não pode faltar na minha dispensação? São essas orientações. Então, é o básico. Tati, eu não consigo orientar. E aí vai uma outra dica. Se tem algum medicamento, por exemplo, como o alendronato, que precisam de mais orientações, faz um card. E se dependendo do teu público, gera um QR Code que ele tem acesso às orientações. Eu vi uma farmacêutica que fez um vídeo, eu não lembro se foi agora ensinando sobre dispositivos, mas na farmácia dela, o vídeo era dela, não era aquele que a gente vê no YouTube. O que é que ela tá fazendo? Vendendo a marca dela, gente. Então, tá vendo que não é só uma dispensação? Vai além daquele momento de você só, vou só te entregar, porque tu veio de farmácia popular. Não, você fideliza, volta o cliente. E se você for o dono, excelente. Se não for, já é um motivo para tu mostrar pro dono o que tu tá fazendo lá dentro. Então, a parte ética e a parte básica de algumas doenças crônicas, é essencial para você saber dispensar. E na hora de analisar a prescrição, vejam a parte técnica, ética, mas também vejam que é um ser humano. Às vezes, seu João não te diz que não sabe ler. Você tem que prestar atenção nos sinais. Desenha. Ele tem vergonha de te dizer que não lê. Então, você tem que ter um olhar apurado na farmácia. Você tem que entender que às vezes ele não falou por vergonha, que ele não vai levar aquele medicamento referência que o prescritor prescreveu porque ele não tem dinheiro. E por que não sugerir para ele um intercâmbio com genérico? Intercambiar com genérico. Por que não, se foi prescrito um similar, ligar para o prescritor pedindo para ele colocar o nome genérico para o paciente ter essa opção? Então, esse olhar vai além do técnico. Então, aprendam legislação. Isso é mais do que sua obrigação. Mas aprendam também a ser farmacêutico com excelência e clínico. Não é porque você está no balcão que você não é clínico. A clínica não é só, porque eu estou dentro de um hospital, porque eu tenho o meu consultório. Não. O que é clínica? Fala na 585, vejam as suas atribuições. Leiam. Ai, Tati, eu não gosto muito de ler. Nem tudo é o que a gente gosta. Às vezes a gente aprende a gostar. Sim. Às vezes, não pense que, eu amava a legislação. Não. Não era a pessoa que ficava lendo. Hoje eu leio, claro, faz parte do meu trabalho, mas quando você vê o resultado do seu aluno, eu vejo com muito mais prazer. Quando eu mando e-mail para a Anvisa, eu já fico, só daqui a 15 dias, porque eles dão um prazo de 15 dias para responder. Mas aquilo ali, de ver meu aluno falar, de ver o farmacêutico, caramba, eu consigo agora dispensar assim, realmente controlado e antibiótico, não vou dispensar nenhum. Por quê? Esse conhecimento eu não tive, então a Anvisa esclarece. E só um alerta aqui também para vocês, farmacêuticos. Consultem a vigilância local. Sim. Porque às vezes a vigilância local tem normas específicas. Então, vou trabalhar lá na Paraíba. O que é que a vigilância da Paraíba diz? É importante, onde você vai trabalhar, você pesquisar, procurar, na verdade, entrar em contato com a sua vigilância.
Boa. Vigilância sanitária realmente tem sempre uma especificidade ali, né? Então é importante consultar. Bom. Ô Tati, falando um pouquinho agora também das redes sociais, nas suas redes você entrega técnica e autenticidade, mesclando conhecimento farmacológico com histórias do cotidiano. Como encontrar esse equilíbrio para gerar autoridade sem virar só mais um influencer? Trazendo, na verdade, o seu tempero. Quem é Tati? O que é que Tati fala que é diferente? A maneira que eu falo é diferente. Eu não vou tentar ser outro influenciador. Acredito que essa autenticidade, essa maneira de falar, atrai e conecta. E quando eu trago histórias reais, que eu conto a realidade da farmácia, isso também muda. As pessoas se identificam, elas começam a enxergar, caramba, é assim. Tati tá aqui hoje falando, ela passou por isso. Eu passei por isso. Então, você ir para as redes sociais hoje, e que eu aconselho, o farmacêutico que está nas redes sociais, você precisa também entender como funciona a rede social e também dosar o que você vai mostrar na sua vida pessoal. Lembra, eu estou trazendo essa parte técnica com uma leveza diferente, mas isso eu não preciso trazer todos os dias a minha vida pessoal. Eu trago pontos importantes da minha vida, mas tem que ser estratégico. Eu só mostro o que eu quero mostrar. Eu só mostro o que vai também trazer algo. Sempre é assim? Não. Às vezes eu quero só postar uma foto de um céu bonito que eu vi lá perto de casa. Uhum. Mas quando eu trago algumas outras coisas, é para mostrar, ó, a minha realidade é essa. Eu também vivo assim. Antes de vir pra cá, eu trouxe um caso ontem, que as pessoas acham também que a gente que está na rede social, a gente não quer economizar. Tá toda arrumada. E eu postei que ontem eu queria ter ido... Eu fui ver um salão no aeroporto, eu já sei que no aeroporto... manicure lá. A manicure, só a mão, era R$79. E assim, muita gente se identificou e disse, caramba, você faz a conta mesmo. Eu digo, vocês acham que eu sento lá na cadeira e digo, pode fazer aí minha mão? R$80, gente. Eu vou 2 vezes no salão na minha cidade fazer pé e mão. Então, eu postei aquilo, não tem nada a ver aqui hoje com a farmácia, mas tem a ver com a Tati, pessoa, sim, que pensa também no financeiro e que não sai gastando. Porque eu estou indo, eu preciso. Não, gente, não é só isso. A gente tem que pensar também de trazer, por exemplo, o esporte. Quantos farmacêuticos mandam, Tati, você dá conta e ainda vai correr? Pois é, aqui é um ser humano que também tem suas prioridades e que às vezes eu preciso acordar mais cedo para poder correr porque eu vou trabalhar. Eu trabalho, gente, então é fácil acordar cedo todo dia? No meu frio de 15 graus não é fácil. Eu sofro no meu friozinho, não é nem acordar, é sair de casa. Então, acredito que você dosar, mostrar para as pessoas que existe um ser humano, mas que na hora de falar sério, você fala sério. Na hora de falar aqui, ó, vocês precisam fazer isso. Eu posso dispensar de tal jeito? Eu falo firme. Ó, você dispensa, não é que você não pode. Não tem na lei proibindo, mas você não deve. Mas aí cabe a você. O que é que você acha ético? Tati, mas aí eu quero. Aí eu já não tenho mais domínio sobre o que você vai fazer. Então, isso de falar sério, isso de trazer a Tati, que gosta de brincar, que traz algumas coisas com humor, eu tenho isso do humor, de olhar as situações diferentes. Acredito que isso faz com que também muita gente fique e esteja lá desde 2020. Mas você, quando vai para a rede social, tem que ter em mente que você não vai agradar todo mundo. Sim. Não vai agradar e, joia, tudo bem. Eu não gosto do jeito que Tati fala. Deixa de seguir, silencia. Ela fala assim, não gosto porque ela fala assim. Joia, eu não vou agradar todo mundo. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. Estou aqui para ensinar, estou aqui para guiar, para mostrar um pouco do meu dia. Para Tati também, que hoje eu tenho esse meu lado de influenciadora também, de trabalhar com marcas. E no começo, Eduardo, não foi fácil chegar no Instagram trabalhando com marcas. E eu lembro a minha primeira publicidade, a repercussão de pessoas falando e de sair da bolha da farmácia. Porque hoje eu tenho parcerias que vão além da farmácia. Hoje eu tenho parceria com clínica, tenho parcerias de cafés, de outras coisas também que eu trago na rede social. Então, Tati hoje é além da farmácia. Para vocês também enxergarem que vocês podem ser além de farmacêuticos. Mesmo tendo a farmácia como é meu diploma, é o que eu trabalho hoje, né? O meu trabalho principal, mas eu também posso seguir outros caminhos. Isso é importante para que vocês comecem a pensar também, o que é que eu posso fazer também, além de só mostrar a farmácia? Porque às vezes fica chato.
E quando você tem essa comunicação, por exemplo, eu gosto de conversar, eu faz café e fala, eu trago essa conversa para lá. As pessoas se identificam e elas querem ver mais aquilo. Tanto que é engraçado, quando eu paro de fazer, elas mandam, não tem mais café e fala? Eu digo, não, porque tem obra do lado, eu não consigo, gente. Cadê você, Tati? Aconteceu alguma coisa? Então, isso acho que é importante. E que você tenha em mente que ali é seu trabalho. Que isso aí também foi outra virada de chave na minha cabeça. É meu trabalho, então eu tenho que estar ali. Se eu for levar assim, então ali não é mais meu trabalho, é só um hobby que eu estou só postando e porque eu quero. Então tem que ter esse pensamento. O que é a rede social para mim hoje? Trabalho. Tati, se você não trabalhasse com a rede social hoje, com a sua imagem, como seria? Diferente. Quando eu não trabalhava com a rede social, o Instagram era fechado. Nem aluno eu aceitava. E eu dizia, eu jamais vou estar adicionando alunos na minha rede social. Eu posto minhas coisas, eu já corria, Não quero ninguém sabendo da minha vida. Olha hoje. É um livro hoje aberto lá para todo mundo. Todo mundo sabe, Tati vai correr de manhã, toma café, gosta do cafezinho, gosta disso. Mudou. Então, e você está aberto a mudanças. Acho que isso é importante também. Show. Ô, Tati, a gente já contou aqui um pouquinho da história, falamos, né, casos, enfim, um monte de coisa legal. Pra gente encerrar, qual que é a visão da Tati para profissão farmácia daqui 5, 10 anos? O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai mudar? A gente tem aí tecnologia hoje, a gente tem inteligência artificial, enfim, a gente tem um mundo ainda mais acelerado, né? E qual que é a sua visão para esse cenário futuro aí da farmácia? Eu acredito que o futuro da farmácia é clínico. A gente já vem com a parte clínica desde 2013 no Brasil, desde as nossas resoluções, e eu acredito que ele é clínico, aliado à tecnologia e aliado aos conhecimentos não técnicos. O farmacêutico, nos próximos anos, ele vai precisar cada vez mais se reinventar para o sistema. Não é só porque eu sei a farmacologia, eu falo muito da farmacologia porque é a minha área. Não é só saber, é aplicar. Hoje a gente tem inteligência artificial para tanta coisa, por que não usar a meu favor? Por que não usar a tecnologia a meu favor e trazer para cá? E ter essa visão de clínico, que eu acredito que ainda falta. E o futuro é hoje, né? Hoje a gente já está vivendo o futuro da clínica. E se você não tem essa visão clínica, você vai ser só mais um no mercado. Se você não tem uma visão que eu preciso sair da minha bolha, eu preciso entender que daqui a um tempo, eu acredito, eu sou otimista em relação às nossas resoluções, acredito que elas vão voltar em breve. Sim. A gente está falando isso em julho de 2025, mas eu acredito que elas irão voltar. Quando voltarem, se você não souber, se você não estiver capacitado, você vai ficando para trás. Então, farmacêuticos, estudem, mas saiam da bolha técnica da farmácia. Saiam do mundo. Porque é um mundo técnico. Não, gente, esse fantástico mundo de Bob, que já foi pregado, que eu já estive nesse fantástico mundo de Bob, ele não existe mais. Então, se você não pensar em gestão, se você não pensar em inteligência emocional, comportamento, se você não pensar na inteligência artificial, você vai ficar para trás. E eu acredito que não é isso que vocês querem. E reforço, pensem também no mercado de trabalho. Qual é o futuro hoje? Não tenho como falar para vocês, daqui a 5 anos é tal área da farmácia. Mas estudem o mercado. Talvez se eu tivesse escutado, por exemplo, lá atrás, o mercado de trabalho, eu tinha feito uma pós diferente, por exemplo. Eu tinha feito isso diferente. Não posso pensar mais agora no passado, tenho que pensar no agora. O que é que eu faço hoje para mudar o meu futuro? Então, o que é que vocês fazem hoje para não serem vistos como entregadores de caixinhas? Como uma pessoa que barra receitas. Então, o futuro da farmácia são vocês, somos nós. E ele já começou. Show. Tati, então eu queria te agradecer, né, por aceitar o nosso convite, por ter vindo aqui passar um friozinho em Curitiba. É uma honra, né, muito grande recebê-la nesse espaço e dividir tantos ensinamentos com o nosso público. Então, eu gostaria aí que você mandasse uma mensagem final para o pessoal, né, agradecer você, a sua atenção que deu aqui pra gente, né, o pouquinho que a gente pôde conversar. A gente vê que é uma história realmente muito legal, né? Eu já conheço algumas histórias, mas dividir isso com o público é muito legal. Então, parabéns pela sua história mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite e pode fazer seu encerramento aí com o pessoal. Quero agradecer mais uma vez o convite a você que está nos ouvindo, que ficou até o final do podcast.
Quero também compartilhar as minhas redes sociais, o @TatiMotaB no Instagram. E estou chegando lá no TikTok também, com a doutora Tati Mota. Me acompanhem por lá, eu trago muita coisa, né, da farmácia clínica, do posicionamento de legislação e de quem é Tati, além da farmácia. E minha mensagem para vocês, farmacêuticos e futuros farmacêuticos: sejam farmacêuticos. E ser farmacêutico não é entregar caixinhas. Ser farmacêutico não é conferir receita. E não é passar o dia todo reclamando da carga horária de trabalho. Pensem no que vocês passaram na graduação e do que vocês querem para o futuro de vocês. Sejam de verdade um farmacêutico de excelência e que as pessoas olhem e digam: rapaz, eu gostei dele, eu vou voltar para ser atendido por ele. Onde você estiver, deixa a sua marca. Porque você deixando a sua marca é diferente. As pessoas te enxergam diferente e você se sente diferente. Show. Tati, obrigado mais uma vez. E hoje ficou claro que presença digital não se mede só em seguidores, mas em intenção, consistência e na coragem de ensinar, quando seria mais fácil apenas aparecer. A história da doutora Tati Mota mostra que comunicar com propósito é sim um diferencial competitivo, mas também é uma escolha ética. Se esse episódio te fez repensar como você se posiciona ou como não se posiciona, compartilhe com quem também precisa ouvir essa história da doutora Tati Mota. E claro, siga o De Farma para Farma para continuar recebendo conversas que inspiram, provocam e transformam. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo episódio. Deixa aí o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com seus colegas e também comenta aqui embaixo o que você mais gostou no episódio de hoje. Até o próximo.